Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 problemas históricos na educação brasileira a partir da minha perspectiva, a partir da perspectiva dos vídeos que já tem aqui no canal sobre história da educação no Brasil. E o primeiro problema histórico que eu quero destacar é a questão da educação como dominação. A educação ela foi usada aqui no período dos jesuítas como uma forma de dominar os indígenas e, nesse sentido, acabou pervertendo um pouco o papel da educação. Como diz a Hannah Arendt no seu texto A Crise sobre a educação ela serve para as crianças que vêm ao mundo, para formar essas crianças que vêm ao mundo, para dar continuidade a esse mundo. Então, um problema histórico que eu destaco aqui, o primeiro é esse, a educação como dominação. No sentido de dominar os indígenas, no sentido de catequizar os indígenas, no sentido de doutrinar os indígenas. Muito se fala hoje em questão de doutrinação da educação, mas é preciso olhar a educação lá atrás e ver como se deram os processos e ver e encarar a realidade como foi o passado da educação no Brasil. E esse é o primeiro problema que eu destaco. O segundo é a educação que ao longo desse período não evoluiu, ela não prepara a criança para o mundo, ela não cumpre essa função de preparar o aluno ou aquele estudante para a vida. E acho que é um dos grandes problemas que afetam a educação brasileira nos dias de hoje. Para que serve a educação? Qual é a função da educação? É somente preparar o aluno para o mercado de trabalho? Essa tese parece que já está vencida, tamanho a nossa competitividade, tamanho a nossa produtividade. Então é preciso entender essa educação que prepara a criança para o mundo, que prepara o jovem para a vida. Um terceiro problema histórico seria o da instabilidade econômica, do fato de que o Brasil ele nunca teve uma sustentação econômica para cumprir o seu papel na educação. E um quarto problema seria o classicismo na educação. A educação no Brasil ela foi muito excludente, ela foi elitista, ela foi uma maneira de se fazer corte social dentro da estrutura sociológica do Brasil. Então, esse daí foi um dos grandes problemas que acabam afetando até hoje na educação e vai vir refletindo nenhum problema que eu vou falar ali mais lá na frente. Um outro problema que seria o quinto problema histórico da educação é a distância entre a lei e a prática. Eu tomo, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases que foram aprovadas no ano de 1961, falo também da Constituição do Império, que tinha um objetivo, só que na hora fez outro. Há essa distância entre a lei e a prática reflete também nos dias de hoje, por exemplo, a nossa última Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Darcy Ribeiro, aprovada em 1996, pressupõe uma recuperação do aluno dentro do sistema de ciclo, dentro do sistema de ensino de ciclos, que não é sustentada pelo Estado. Essa recuperação é essencial para fazer com que diminua aí essa distância entre a lei e a prática, e outra, melhore as condições da escola de hoje. É preciso reconhecer esses alunos que têm essa maior dificuldade logo no início e que esses pressupostos que a Lei de Diretrizes e Bases fornecem no que se diz a recuperação desse aluno já tem que acontecer nos primeiros semestres ou na primeira oportunidade de constatação de que há um aluno que está tendo dificuldade no aprendizado. Então a gente precisa aí diminuir
acabar com essa distância entre a lei e a prática na educação. Um sexto problema histórico da educação brasileira é a diminuição do prestígio do professor, da professora, para ser mais específico. Por quê? O que aconteceu? Eu já expliquei isso daqui em outros vídeos. Com o fato dos efeitos da Revolução Industrial chegar aqui no Brasil, e não só no Brasil, como no mundo, ela trouxe diversas outras profissões que tinham uma valorização maior do que a do professor, que era, na realidade, uma profissão quase exclusiva para os homens, para os mestres do ensino, para os mestres das primeiras letras. Era assim que eles eram conhecidos. E isso daí em função de uma cultura da educação ser dada por padres, e isso daí acabou passando para o homem. Mas quando o homem ele vai de encontro a novas profissões em função dessa revolução industrial, o que acontece? Abre um espaço para que a mulher entre no magistério. E com essa entrada feminina no magistério, o que aconteceu? Aconteceu a depreciação financeira da profissão, por conta de que naquele período onde a mulher começava a entrar na educação, logo no final do século XIX, era tido que a mulher não era arrimo de família, então a mulher não precisava ganhar muito. E muito dessa profissão era ocupada por garotas, por mulheres solteiras, que tinham um tanto de restrição a cumprir ali em ser solteira, em ser uma mulher regrada socialmente, de ser uma mulher comportada. Havia muita exigência no papel da professora mulher, inclusive a extensão de uma compreensão da professora como uma mãe, ou seja, uma extensão da mãe do lar daquela criança. E por isso se criou a cultura da gente chamar a professora de tia. Então, nesse imbróglio todo, houve sim uma diminuição do prestígio da professora, que isso daí acabou gerando uma certa continuidade, e até houve manifestações das professoras no sentido de fazer greve, e isso daí acabou diminuindo ainda mais esse prestígio em função da ditadura militar. Então esse é um grande problema histórico que a gente tem aí de assumir, de olhar para frente e enfrentar essa situação de melhorar o prestígio do professor na sociedade brasileira. É isso que faz Singapura, é isso que faz Finlândia, é isso que faz Coreia do Sul, é isso que faz a Alemanha. Recentemente a Angela Merkel, ela disse para a nação de que os professores são os mais importantes, então por isso que eles recebem os melhores salários. Então a gente tem que fazer uma contracultura para defender aí um maior prestígio para o professor. O sétimo problema histórico da educação brasileira pega na questão da desigualdade da educação. Em função de muito atraso em dar a educação para os negros, incluir os negros no processo da educação, principalmente a partir de 1930, uma coisa que ficou constatada foi a desigualdade na educação entre ricos e pobres, e também que consegue trazer para o corte social, o corte racial, a desigualdade na educação entre negros e brancos. E ainda permanece essa desigualdade. Quando a gente vai observar o processo de proficiência da alfabetização da criança branca, da criança na escola privada, ela é muito diferente da criança da escola pública ou da criança negra que está na escola pública. O oitavo problema histórico na educação é uma escola preconceituosa com quem pouco aprende. Em função desse classicismo na educação, em função dessa desigualdade na educação, a escola, a partir de 1930, passou a tomar uma postura preconceituosa com os alunos que pouco aprendem. E há também literatura nesse campo que fala sobre essa criança que tem uma dificuldade
de aprendizado, e ele foi muito retratado na obra do Arthur Ramos, chamado A Criança Problema, que acabou difundindo inúmeros preconceitos que existem até hoje na escola brasileira, que é o preconceito com quem aprende pouco. Há uma preocupação da escola com um aluno que está à frente da educação, de como melhorar ele. Então é preciso reverter essa situação. O aluno que consegue andar com as próprias pernas, ele é fruto de um bom trabalho da escola, mas também é preciso olhar para aquele aluno que não está dentro desse processo de aprendizagem, não está aprendendo, esse aluno que está com dificuldade. É preciso compreender que atrás desse processo da escola com esse aluno, atrás da escola, antes de chegar na escola, deve ter inúmeros outros problemas com que esse aluno está lidando dentro de casa, dentro da sua própria vida familiar, do seu núcleo familiar, que está atrasando ele nesse processo de aprendizagem junto com a escola. Então a gente precisa de romper com essa escola preconceituosa que tem uma dificuldade de lidar com um aluno que aprende pouco, um aluno que aprende menos. Ela precisa de ter um olhar mais humanístico, mais includente com esse aluno, para fazer com que esse processo de aprendizagem tenha eficiência e não só acaba, vamos dizer, oligarquizando o conhecimento dentro da própria escola. O problema histórico que acaba afetando a educação brasileira é a nossa instabilidade política. A gente não tem uma estabilidade política para fazer com que os avanços na educação vão se acumulando. Ao longo da história, a gente pode perceber que a própria instabilidade política trouxe inúmeros atrasos na educação. Isso daí falando do Império, falando da República, falando do Estado Novo, falando do golpe de 64 e até mesmo a própria eleição no governo Bolsonaro, que está trazendo aí um momento de instabilidade na educação, de muitas perdas, muito desmonte, muita destruição de toda a institucionalidade da educação. E isso daí é um problema que afeta a educação. Precisamos de ter uma estabilidade política para fazer com que a educação ela evolua, para que ela cresça, para que ela suba na espiral. E que a partir dessa perspectiva, ela acumule ganhos, ela acumule avanços, e assim a gente consiga melhorar a situação da educação no Brasil. O 10º problema histórico, e que eu posso falar de uma maneira mais global, que eu acredito que é histórico, é em relação ao descaso com a educação do país. Uma coisa que mudou na vida da educação em Singapura, na Coreia do Sul, na Finlândia, na China e nesses países que estão no topo da educação brasileira é o fato de que ali existe elites que estão preocupadas com a educação da nação, estão preocupadas com a educação de todo o país. E aqui as elites brasileiras, desde quando a educação começou a andar no Brasil, começou a dar os primeiros passos, e nunca preocupou com a educação mais global. O fato da educação no Brasil ter sido passado por um certo classicismo, por um certo elitismo, uma excludência, ou gerando ainda uma desigualdade profunda na educação, com uma escola preconceituosa, se dá em função disso, de pouca parte da elite brasileira ter uma preocupação com a nação. E esse descaso, ele não é a partir de agora, esse descaso com a educação, ele vem de muito tempo. Então, o Brasil ele não tem uma elite política, uma elite econômica, uma elite intelectual preocupada com a educação de base. É ela que transforma o país. Vamos dizer que na Revolução Meiji houve uma preocupação com essa educação de base. Imagina, logo no Japão, lá no século XIX, eles conseguirem
resolver a situação do analfabetismo, fazer com que a educação seja compulsória, isso olhando numa perspectiva de um Estado forte, de um governo forte, de uma nação forte. Isso daí só acontece a partir da educação. Então, o descaso na educação é o 10º problema e faz com que o Brasil esteja atrasado aí no campo da educação em relação aos países da OCDE e até mesmo em relação à América Latina. Tem países pequenos, menores que o nosso, que tem um resultado da educação bem melhor, como Uruguai, Colômbia, Argentina, Chile. Então a gente precisa se tocar nesse sentido, acabar com esse descaso com a educação, porque eu não acho que a população brasileira é tão envolvida assim como esses outros países. Então a gente precisa de elites que rompem com esse descaso com a educação, que faça com que a preocupação em torno da educação esteja ali comparada com as elites da Finlândia, que buscaram ali resolver os problemas da educação há 30 anos atrás, as elites de Singapura, que fizeram com que o país desse um salto na educação. A gente precisa de melhorar aí nesses aspectos. Eu não acredito que a gente vai evoluir na educação sem lidar com esses problemas que são históricos. Acho que a gente tem que olhar para eles primeiro, antes de resolver a questão da educação propriamente dita, porque senão a gente vai continuar permanecendo nos erros, andar um pouco e caminhar, conseguir evoluir, só que retroceder sem lidar com essas situações de problemas históricos da educação afetando o resultado dela no dia de hoje. É mais um vídeo que eu deixo aqui falando sobre os problemas históricos da educação. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, isso daí é importante. Se inscreva aí, dê o seu like e a gente se encontra em outros vídeos. Até mais.